Oi, oi, pessoal! Antes de começar o episódio de hoje, um recadinho bem rápido. Ainda dá tempo de entrar para o CC Club, que é a nossa comunidade online, com 70% de desconto. Mas é só por mais uma semaninha. A ideia era fazer essa promoção em fevereiro, para comemorar várias novidades do CC Club. Mas se você tem escutado os últimos episódios, sabe que a nossa vida virou de cabeça para baixo. Agora que as coisas estão voltando ao normal, a gente está retomando ao trabalho e decidimos deixar o desconto aberto até o fim do mês. Então, se você curte esse podcast, vai adorar o CC Club. A gente criou esse espaço especialmente para quem acompanha a gente por aqui. Se você estava pensando em entrar, agora é a hora de aproveitar e garantir a sua assinatura com um super desconto que é de 70%. No final do episódio, a gente explica melhor como funciona e, claro, você sempre pode falar comigo ou com Foster se você tiver qualquer dúvida. Bora pro episódio? Então vamos lá! Hello everyone, and welcome to another episode of Adventures with Alexia. Ta-da-da-da. Brought to you by Carioca Connection. Yes, Yes. you can say that. Okay, Alexia, who are you talking to today? Today I am talking to Adriana. Mm-hmm. She is an old friend that used to work with me during my first internship back in Rio de Janeiro, and she was in São Paulo. Now, after a lot of moving around the world, she is based in the UK. Cool, very cool. So, for people that don't know, Adventures with Alexia is an entirely new project from Carioca Connection. And just to give our listeners a fair warning that this conversation is pretty fast. So native level Brazilians speaking super fast. Yes, and I think that the most interesting thing is that I know all of the people that I interviewed, most of them actually. And it's like sitting at a bar and talking to them again and knowing everything that they are doing nowadays. So it's super fast, a lot of moments and phases and I mean everything. Yeah, honestly, I've listened to it. It's pretty difficult to follow the first time. If you would like to follow along with the worksheets and listen to the entire episode and all of the episodes of Adventures with Alexia, you can do that inside our membership, the Carioca Connection Club. Yes, so come on, join the club and then you can understand everything. Okay, should we listen to the show now? Yes. Okay, let's do it. Vamos lá. Bora, gente. Oi, pessoal. Bom, hoje vocês vão me escutar falando com a Adriana. A Adriana, eu conheci ela há muito tempo atrás, no meu primeiro estágio no British Council. Ela era da equipe de São Paulo e eu era da equipe do Rio de Janeiro. E tem muita coisa da história da Adriana que eu não conhecia, que eu não fazia ideia, mas foi uma ótima oportunidade de gravar esse episódio com ela, né? E apresentar ela aqui para vocês e conhecer um pouquinho melhor sobre ela, assim como eu conheci. A Adriana tem uma história de vida muito interessante e eu quero que vocês todos escutem sobre ela, tá bom? Agora, vamos começar com o episódio. Ai, mas é muita coisa, querida. É muita coisa, uma vida inteira de morar fora, de voltar, depois readaptar a cultura brasileira de novo, depois voltar para fora de novo, né? Então,
Eu imagino que isso seja a parte mais difícil de se readaptar às culturas em geral, né? Então, você morou nos Estados Unidos, aí teve que se adaptar aos Estados Unidos, aí voltou para o Brasil. Como é que foi isso? Então, eu acho que depende muito da sua idade também, né? Em que ponto, que fase de vida você tá vivendo, né? Porque eu costumo dizer que eu vivi várias vidas. Sou igual gato, eu tenho várias vidas. Uma vida já morreu, começou outra, entendeu? Então, eu sinto assim, que essa mudança cultural foi muito isso, foi começar do zero, sabe? Então, quando eu fui para os Estados Unidos, foi muito diferente, porque não foi decisão minha, foi decisão dos meus pais, Uhum. né? Então, eu tinha. Ai, foi um back and forth, vai e volta, né? Que começou quando eu tinha 9 anos, meus pais divorciaram. A família da minha mãe é americana. Bom, metade da família da minha mãe já tinha imigrado fazia muitos anos, no começo dos anos 80, sabe? E eles, né, já tinham cidadania americana, já eram casados. Eu tenho primos americanos na Pensilvânia. Aham. E daí minha mãe, quando divorciou do meu pai, ela fez um acordo com meu pai que, né, ia fazer uma tentativa de morar lá com a gente, né, comigo, com meu irmão, no caso. A gente ficou só 6 meses, que era só uma experiência. Depois voltamos para o Brasil, ficamos mais quase 2 anos e depois voltamos novamente. Então isso foi entre meus 9 e 12 anos. Eu estava nessa transição. Imagina a confusão na cabeça de uma criança, Nossa, foi né? muito difícil. Foi assim, eu não quero falar que foi um trauma, mas assim, eu acho que psicologicamente, se eu falar com um psicólogo, eu falei, nossa, né? Isso é uma coisa. Então, assim, eu sinto que eu cresci ali, naquele momento. 12 anos já era adulta, entendeu? Então, Sim. assim, porque eu fui para um lugar que eu não falava a língua, que era uma situação completamente diferente, que eu não tinha a casa dos meus pais, eu estava só morando com a minha mãe, a família dela, né? E eu senti, naquela época, eu não percebi o quanto que eu sentia falta do Brasil, né? Tanto que hoje, a minha maior referência de infância, né? As minhas melhores lembranças, assim, de infância, é tudo no Brasil. Assim, o que eu guardo, assim, no coração da minha infância é Brasil, entendeu? E quando você Então, fala assim, Brasil, é Minas ou São Paulo? então, eu morei. Quando eu era criança, eu não morei em Minas, eu morei no interior de São Paulo. Então, eu sou de São José dos Campos, né? Que é a maior cidade, eu acho que entre Rio e São Paulo, né? Então, é uma Sim. cidade excelente, só que eu nasci lá. E depois, quando eu tinha 2 anos, eu sim mudei para o sul de Minas por um período curto, que meu pai estava com um negócio lá. E depois meu pai foi contratado pela INPE, pelo INPE, pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, né, que ele é engenheiro. Então ele foi contratado e a gente mudou para Lorena, que também é assim, ali no Vale do Paraíba, É tudo perto de Aparecida do muito Norte. pertinho do outro, né? É muito Tudo pertinho. pertinho, tudo pertinho, tudo ali entre Rio e São Paulo, né? Que é fácil você subir para Minas, as montanhas, a Serra da Mantiqueira, e descer para o litoral, Ubatuba, tal. Cresci subindo e Sim. descendo serra, entendeu? Então, assim, foi dessa realidade para o interior da Pensilvânia, né? Que, tipo, era completamente plano, só tinha plantação de milho Rural, e completamente rural. rural. Ah, assim, saindo de Filadélfia, sabe? Então, Uhum. assim, já era fora de Filadélfia, mas, sei lá, uns 40 minutos de Filadélfia. Então, assim, só que eu, naquela idade, eu não ia para Filadélfia, né? Assim, a minha vida era ali, era o meu núcleo, eu era ali, nessa cidadezinha que chama Lansdale. Eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Não, jamais. Mas não tem problema. Acabei de escutar falar agora. Então, porque é dividido em condados, né, em counties, né, os Estados Unidos. Então, é Montgomery County, na Pensilvânia. E mudei para lá porque lá que estavam as minhas tias já morando ali naquela região, né? Os maridos americanos delas eram dessa região, então, enfim, tava Tinha ali, que pô, a ser. gente foi lá, né? É. E foi um choque cultural muito grande, né? Eu acho que a parte de aprender inglês, né? Eu estava numa sala de aula mista com pessoas do mundo inteiro, né? Aprendendo English as a second language, né? Inglês a segunda língua. E eu tinha que ficar ali, como se fosse
esse suporte, né, para Uhum. imigrantes chegando nos Estados Unidos, né? E daí, quando eu tivesse um inglês no nível adequado, eu iria junto com os americanos, Ou entendeu? seja, você aprendeu inglês, tipo, na marra, praticamente. Foi na marra. E foi muito rápido, na verdade, né? Porque Daí tem que assim, no ser. futuro, depois que... E eu acho que essa experiência, de uma certa forma, que me influenciou também a estudar linguística, a estudar para ser professora de inglês, né? Que eu fui por muitos anos também depois, que impactou muito assim, a minha identidade, né? Então, quando eu cheguei lá, né, e não sabia nada, e tive que aprender, igual você falou, na marra, eu aprendi lendo livros em inglês, traduzindo palavra por palavra. Eu tive a disciplina para fazer isso, né? Não, eu tô Eu não tinha chocada. amigos, não tinha amigos, né? Assim, então, entrou o verão, eu não, assim, todo mundo foi, se encontrava, eu não tinha, né? Eu não tinha esse círculo de amizades, assim, unidos, igual tinha no Brasil. Então, eu ficava lendo, eu lia livros, eu assistia televisão, daí quando eu voltei no próximo ano, depois das férias de verão deles, a professora ficou assim, como que você aprendeu tanto? Eu sozinha, né? Então foi assim, autodidata praticamente. E daí passei mais 6 meses só nesse suporte e depois já estava na aula normal. Então eu tinha uns 13 anos. Pois é, então, eu fico pensando que você ter perdido, entre aspas, esse verão fez com que talvez depois você tivesse amigos, porque você já sabia inglês, então você já podia ultrapassar, né, de nível. Sim, E sim. aí foi uma. Então eu comecei a criar autoconfiança também, né? Daí eu comecei a me envolver com atividades extracurriculares, que isso nas escolas dos Estados Unidos é muito bom, né? Que tem sempre um Muito. esporte, teatro, qualquer interesse que você tiver, né? A maioria, se for uma escola boa, que a minha, graças a Deus, era, eu tive essa oportunidade, né? Então eu comecei a fazer um negócio que não existe no Brasil, chama Color Guard. Já ouviu falar? Não sei o que é isso. Você vê muito como é que fala? Em jogos de futebol americano, que tem Aham. aquela banda no início, que tem Sim, aquelas meninas com as bandeiras que roda, que joga pra cima. era É você. isso. É porque era a coisa mais próxima de dança que tinha, porque mistura dança, né? Porque tem o Outdoors Color Guard, que é essa que você vê, e tem o Indoors, que é muito mais contemporâneo. É uma coisa que literalmente só existe competições e tal entre estados dos Estados Unidos, e eu acho que Gente, também no Canadá tem um pouco, eu mas jurava que fazia parte do, tipo, cheerleaders, sabe? E não era um grupo não, específico pra isso. Eu achava que era delas. Ai, que não, incrível! não é. Cheerleaders, eles têm o próprio treino delas, é outra apresentação, é outra coisa. A gente trabalhava mais com a música, com a banda que toca, né? Você já viu que faz aqueles Sim, sim. formatos na frente? É isso que eu fazia, entendeu? Eu amo isso. E eu comecei a criar um círculo de amizades a partir daí, né? Isso com 13 anos. Então, quando eu entrei pro Guard, era, eu acho que 13 para 14 anos. Ou seja, comecinho da adolescência que todo mundo tá querendo sair, brincar e vai pro shopping juntos e vai almoçar juntos, etc. É. Pelo menos você conseguiu fazer esse grupinho de amizade. Eu consegui me inserir na cultura, né? E assim, na cidadezinha que eu morava não tinha nenhum brasileiro. Eu não conhecia brasileiro. O máximo que tinha era, eu acho que tinha mexicano, né? Latinos, da América Latina. E Uhum. só que eu criei amizades mesmo com americanos nessa fase, né? Porque não tinha outra nacionalidade que fazia parte dessas atividades que eu comecei a me envolver. E depois, mais pra frente, eu fiz teatro também, fui até a Branca de Neve. Fui a Branca de Neve e fiz também vôlei. Daí, até o high school, eu joguei vôlei. Então, acho que essa foi uma coisa que eu mais me envolvi, que eu já jogava vôlei no Brasil, né? Vôlei no Brasil, você começa educação física você é pirralho, você tinha 7, 8 anos de idade. Então, Eu amava. Eu tava eu nem aí também, pro futebol, queimado, handball, tava nem aí. eu Amava o também. vôlei, amava. Aliás, as Olimpíadas estão chegando, eu É, tô doida pra nossa, assistir o eu vôlei. amo de Eu quero paixão, assistir o né? vôlei. Então, assim, é o que eu
era o que eu encontrei que eu era boa, né, nesse esporte. E então eu fiz como é que fala? O tryout, né? Como é que eles falam em português esse tryout? O Como é que teste, se né? Tem que diz? fazer um teste para você ser aceita no time, né? É como se fosse isso. Avaliação. Daí tem um dia que você vai lá, tem o dia dos testes, né? Que vai lá ver se você tem a mãe, se você sabe fazer o saque, se você sabe fazer cortadas, enfim. Então fui, e daí eles, né, falaram, não, você entrou no time, então foi um momento muito, assim, maravilhoso para mim na época, né, então, porque daí foi mais um grupo de amizades que eu criei, mais uma atividade que me centrou, né, que eu me senti incluída, e assim, todo mundo me chamava de Brazilian Beast, que era tipo o monstro brasileiro, né, que tipo a monstrinha brasileira. Isso que eu ia te perguntar, se as pessoas te viam como brasileira ou como, assim, a americana que é brasileira, na verdade, sabe? Por causa do seu sotaque, que talvez fosse neutro e não reconheciam por ser brasileira. Porque a gente fala muito sobre o sotaque brasileiro quando se fala inglês, né? Que os americanos conseguem, qualquer pessoa consegue identificar na hora que é brasileiro. E eu não sei se você tinha isso ou não. Eu não tinha. Então, isso que é o negócio. Isso é uma coisa que também, quando eu aprendi linguística, né? Eu achei super interessante, que tem o esqueleto linguístico, né? Então, quando você é jovem, né, criança no caso, você tem o esqueleto maleável, né, como fosse uma cartilagem, que você pode dobrar ele de todas as línguas do mundo, né? E daí você chega nessa idade que eu Sim. estava, a partir dos 12, 13, 14 anos, se você começar a aprender uma língua nessa idade, né, a partir dessa idade, a grande probabilidade é que você vai ter um sotaque e não tem como não ter o sotaque, né? Sim. Porque esse esqueleto linguístico está ficando rígido, vai virar duro, né? Sim. Então, eu cheguei ali, ó, no último minuto do segundo tempo, sabe? Eu consegui a aquisição de uma língua, né, que foi o inglês, no caso, inglês americano, e um inglês bem neutro ali, da Pensilvânia, bem neutro, não tem um sotaque forte igual do Texas, né? Sim, sim, sim. E eu consegui, então, assim, as pessoas sabiam que eu era brasileira, porque eu falava que eu era brasileira. Então, assim, quando você tem a tendência de quando você tá fora, de, tipo, falar mais ainda que você é brasileira, né? Assim, todo mundo sabia que eu era brasileira. Só que daí, quando assim, eu tava no Brasil, né? Quando eu ia pro Brasil visitar tal, depois disso, eu sempre fui americana. Assim, eu nunca era só brasileira, eu era americana, porque eu morei lá muitos anos, né? Morei lá, morei lá por 14 anos no total, né? Nos Estados Unidos. E aí vem a confusão de identidade, né? Porque eu também costumo falar que, por exemplo, a minha identidade em português é completamente diferente da minha identidade em inglês. Porque dependendo de quem eu tô falando em inglês, ou eu tenho confiança ou não, sabe? Aquela coisa assim, se eu tô falando com a avó do Foster, que é muito difícil de falar, ela já é muito velhinha e tal, e a minha confiança é quase zero, porque eu não sei se ela vai me entender, ela e vice-versa. Então, assim, a minha personalidade pra ela é daquela quietinha, que não fala quase nada, e você fala, hey, Sei. grandma, I missed you, sabe? Só isso. Enquanto com os amigos dele, eu me solto, e se eu fiz erro em inglês, fiz. Paciência, pra mim, o mais Com importante é a certeza, comunicação, com sabe? É você estar certeza. ali presente. E aí eu imagino pra você que isso nessa época tenha sido muito confuso, da sua identidade, como é que foi? Nossa, demais, demais da conta. Eu acho que essa parte da identidade, ela pegou muito, muito quando eu terminei o high school. Porque daí era assim, né? Você tem a vida inteira que falar, você tem que estudar, você tem que tirar boas notas, Uhum, e daí você sai pro mundo, né? Especialmente nos Estados uhum. Unidos, né? Quando você chega nos 18 anos, tá ali, ó. Tchau! Tchau. Então, rolou muita coisa durante essa época, mas mais complexo devido à situação de visto da minha família, né? Nesse Hum, ponto, a gente, assim, eu era dependente da minha mãe, né? Só que para os Estados Unidos, quando você se torna 18 anos, você é adulta. Então, você não pode mais ser dependente da sua mãe. Então, eu tive que acertar minha questão de visto, porque eu não podia depender mais da minha mãe, entendeu?
Daí que aconteceu? Meu pai, no meio tempo desse tudo, acho que em 1998, eu estava no penúltimo ano da high school. E meu pai foi morar nos Estados Unidos, porque a gente já estava longe tanto tempo, né? E daí meu pai conseguiu emprego nos Estados Unidos, temporário, né? Com contrato de trabalho. Eu fui ao Brasil, troquei a minha dependência, né? Fiz cadastrado que eu era dependente do meu pai, para eu conseguir o visto para voltar para estudar. Foi uma loucura. Depois falam que Portugal e Brasil que são burocráticos, né? Depois falam que... Gente, é uma Não, os loucura. Estados Unidos, meu Deus, situação de imigração. E assim, e para mim, assim, para uma pessoa, uma criança, né, que adaptou e de uma maneira assim positiva a uma cultura nova, e depois você jogar e falar assim, não, você não pode legalmente morar aqui mais. E tem um nome para isso hoje, não sei se você já ouviu falar dos Dreamers. Sim. Então, tem o Dream Act. Então, eu era uma dessas pessoas, entendeu? Que até hoje está aí, que não foi aprovado, que os democratas estão lutando para conseguir, entendeu? E no final de tudo isso, eu voltei para o Brasil porque eu não conseguia esperar mais. Eu tinha terminado minha faculdade, tá? E eu falei assim, agora que terminou a faculdade, pronto, agora eu não vou conseguir trabalho. Gente, você né? passou a faculdade inteira sem saber o que ia acontecer. E a qualquer momento podiam te ligar e falar, olha, não, tchau. Nesse ponto, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu ia voltar para o Brasil. Hey guys, I hope you enjoyed this little piece of an episode of Adventures with Alexia. This is only one part of one conversation from this series. If you want access to the entire catalog of episodes that Alexia recorded with the annotated transcripts so you can really understand everything, you can do all of that within our membership, the Karaoke Connection Club. So if you want all of Adventures with Alexia and pretty much everything else we've ever done in our lives, check out the Karaoke Connection Club. Okay, see you guys in the next episode. Thanks for listening to another episode of Karaoke Connection. For those of you who are serious about improving your Brazilian Portuguese in 2025, which, if you're still listening, we imagine you are, we wanted to give you an update and a little bit more information about what we're doing with our online membership, the Karaoke Connection Club. So we started the CC Club in 2021, and we have learned a lot, and we think we've created something really special that goes beyond just another language course. So here are just a few of the many benefits included with our membership. Weekly conversation classes with Alexia and me, giving you a chance to practice in a fun, relaxed, supportive environment. You'll get access to comprehensive worksheets for each podcast episode, essentially turning each episode into a detailed study guide, a free introductory coaching call, exclusive access to our special projects, like our Fundamentals of Brazilian Portuguese course, and our more advanced Adventures with Alexia series, early access to podcast episodes months before they are published, members only Ask Me Anything episodes, and much, much more. Because we believe that language learning should be accessible, we offer a full scholarship option to ensure money never stands in the way of your Brazilian Portuguese learning goals. So this month, we are offering our annual membership for only $99. So for less than $10 a month, you can continue improving your Portuguese, connect with a community of like-minded, super cool Brazilian Portuguese learners, and support an independent podcast. Karaoke Connection is quite literally a labor of love, so our members are what keep this project alive. So if you're looking to take your Brazilian Portuguese to the next level in 2025, this might be exactly what you're looking for. Muito obrigado e até a próxima.